Um juiz considera a violência do Rio para tirar da mãe a guarda de uma criança. Você vai ver a partir de agora no Jornal Nacional. O presidente Jair Bolsonaro voltou a cobrar que os dados sobre o desmatamento no Brasil passem primeiro por ele, antes de serem divulgados. E disse que o ministro da Ciência e Tecnologia vai cobrar esclarecimentos do chefe do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Faz dias que o presidente Jair Bolsonaro vem criticando os dados do INPE sobre desmatamento na Amazônia. Na sexta, ele afirmou que se fosse mesmo toda essa devastação, a Amazônia já teria sido extinta. E insinuou que o diretor do Instituto estaria a serviço de alguma ONG. No sábado, o diretor do INPE, Ricardo Magnus Osório Galvão, reiterou os dados do desmatamento. Ele fez acusações indevidas a pessoas que do mais alto nível da ciência brasileira, não estou dizendo só eu, mas muitas outras pessoas. Esses dados sobre o desmatamento da Amazônia, feitos pelo INPE, começaram já na meados da década de 70 e a partir de 1988, nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente. E fazer uma acusação em público esperando que a pessoa se demita. Eu não vou me demitir. O mandato de 4 anos do diretor termina em 2020. No início da tarde, funcionários do INPE fizeram um protesto em frente ao Instituto em São Paulo. O INPE nunca teve um ataque tão drástico e ainda mais agravado por ser feito por parte do presidente da República, que, em última análise, é quem comanda, dirige o INPE, por ser um órgão da administração direta. No fim de semana, Bolsonaro pediu providências aos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Hoje, em nota, Marcos Pontes ressaltou apreço pelo INPE, mas compartilhou a estranheza expressa pelo presidente quanto à variação dos últimos resultados. Disse que a contestação de resultados, assim como a análise e discussão de hipóteses, são elementos normais e saudáveis do desenvolvimento da ciência, suas teorias e metodologias. E informou que o Ministério está solicitando ao INPE um relatório técnico completo contendo os resultados da série histórica dos últimos 24 meses, assim como informações detalhadas sobre os dados brutos, a metodologia aplicada e quaisquer alterações significativas desses fatores no período. O ministro condenou a reação do diretor do INPE às críticas de Bolsonaro. Embora entenda o contexto do fator emocional, discordo do meio e da forma utilizada pelo diretor, visto que não corresponderam ao tratamento esperado na relação profissional, especialmente com o chefe do executivo do país. E, em consequência, o diretor do INPE foi convidado pelo Ministério para esclarecimentos e orientações. A partir dessa reunião, serão definidos novos passos. Hoje, o presidente voltou a criticar a divulgação dos dados do desmatamento. A informação saiu no início deste mês. O INPE detectou 920 quilômetros quadrados de floresta desmatada só em junho. 88% mais que no mesmo período do ano passado. Jair Bolsonaro reclamou dos números, que considera um exagero. Disse também que não gostou de ter sido pego de surpresa. Eu estou acostumado com hierarquia e disciplina. E um governo, eu sei que a grande maioria são civis, nós devemos, no mínimo, ter isso também no mínimo. Então, quando o INPE lá detecta um dado qualquer, ele tem que subir esses dados, no caso, o ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, antes passando pelo IBAMA, para divulgar. Não pode, na ponta da linha, alguém simplesmente resolver divulgar esses dados, porque
Pode haver algum equívoco, pode. Eu não posso ser surpreendido com uma informação tão importante como essa daí. Eu não posso ser pego de calças curtas por aí. Segundo o INPE, os dados são enviados todo mês ao Ministério da Ciência e Tecnologia e quase diariamente ao IBAMA. E os relatórios ficam disponíveis no site do Instituto. O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência considerou infundada e preocupante a crítica ao INPE e à qualidade do trabalho de décadas. Se existem dúvidas quanto a dados e a ciência é o tempo todo um questionamento permanente, isso deve ser discutido, mas não colocado daquela maneira que inclusive atingiram o diretor da instituição, Dr. Ricardo Galvão, que é um colega amplamente reconhecido pela sua competência, pela sua história, pela sua honestidade intelectual. Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental, avalia que o problema não está nos números preocupantes, mas na falta de uma clara política contra o desmatamento. As críticas são direcionadas ao mensageiro e não ao problema. É uma tentativa de desqualificar o trabalho de uma instituição de pesquisa sem dialogar com aquilo que é o objetivo do governo brasileiro. Existe uma lacuna de informação sobre se o desmatamento é legal ou ilegal. Isso não cabe ao INPE estabelecer. Isso são os órgãos ambientais, o IBAMA, a política do Ministério do Meio Ambiente é que tem que trabalhar os dados do INPE e associar essa informação. E aí dizer, a partir desses dados, qual é a política que o governo brasileiro quer fazer. O Ministério da Agricultura liberou mais 51 registros de agrotóxicos. 7 são produtos novos, 44 são genéricos de princípios ativos que já estão no mercado. Desde o começo do ano, o governo afirma ter liberado mais de 260 novos produtos. O Ministério afirma que ter mais agrotóxicos à disposição não significa o aumento do uso. A organização internacional Greenpeace afirma que mais de 30% desses agrotóxicos são proibidos na União Europeia e que da nova safra aprovada hoje, 18 são altamente ou extremamente tóxicos. A Companhia Nacional de Abastecimento está prevendo um novo recorde histórico na safra de grãos que o Brasil está colhendo agora. No campo, julho não é mês de férias. As máquinas que fazem a colheita trabalham até 13 horas por dia. Perder tempo significa o quê? Perder dinheiro, né? O produtor investiu em tecnologia e ainda teve uma forcinha do clima. Foram as chuvas que deixaram as espigas bonitas assim e mais pesadas. Isso significa maior produtividade. Um fenômeno que se espalhou pelos milharais e está resultando na maior safra da história. Só a produção de milho deve crescer mais de 34%. A produção de grãos no Brasil deve passar de 240 milhões de toneladas, 13 milhões a mais que na última safra. Tem muito produto no mercado, mas isso não derrubou os preços. Teve um problema nos Estados Unidos muito grave, o plantio lá péssimo e a lavoura dos Estados Unidos desenvolvendo muito lentamente. Então o que a gente tem? Preços remuneradores e altíssima produtividade. Isso é uma coisa raríssima no agro. Mas está faltando lugar para guardar tanto grão. O Brasil tem armazéns para estocar cerca de 170 milhões de toneladas. Para conseguir armazenar a produção desta safra, ainda faltam 70 milhões. Nós estamos recebendo milho, mas não na velocidade que nós poderíamos receber, devido aos armazéns, está com soja para ser industrializado até no final do ano. Além da falta de armazenamento, outro antigo problema fica mais evidente na hora de escoar esta safra recorde: as más condições das estradas. Estamos tentando melhorar. O governo está preocupado com isso, essa questão de armazenagem, porque entendendo que ainda precisamos trabalhar nisso. Mas isso, junto com a infraestrutura, com a questão de rodovia e ferrovia, nós estaríamos dando um ganho muito maior para o setor agro brasileiro. Mesmo com a falta de infraestrutura, a super safra pode ajudar a melhorar o desempenho do produto interno bruto, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país num determinado período, como já aconteceu em 2017. Ajuda demais o PIB, porque nós vamos ter as grandes exportações, você melhorando o PIB, melhora a economia. O seu Max sabe que está terminando de colher uma safra histórica. Não vai resolver todos os nossos problemas, não vai.
mas já vai ajudar grande parte já. Eu, o comerciante, o caminhoneiro, todos que vão beneficiar em si do sistema. O governo anunciou um bloqueio de quase R$1,5 bilhão do orçamento, mas só na semana que vem vai dizer onde vai cortar. O governo anunciou que precisa bloquear mais de R$2 bilhões. Mas primeiro vai usar todo o dinheiro de uma reserva, 809 milhões, para diminuir esse valor. Assim, o bloqueio vai ser de R$1,442 bilhão. Legislativo, Judiciário e Ministério Público da União vão perder outros 15 milhões. A equipe econômica não informou que ministérios terão menos verba. O decreto com o detalhamento só sai na semana que vem. O secretário de Fazenda disse que o dinheiro poderá ser revertido e liberado depois. A nossa intenção é que ele seja ou recomposto ou que a gente consiga mantê-lo nesse patamar. Se não tivermos despesas discricionárias suficientes, teremos sim problemas de execução nos ministérios do Poder Executivo Federal. As nossas ações são para que isso não ocorra. Apesar de sermos prudentes e transparentes com relação ao estresse fiscal pelo qual passa a União, o nosso esforço é de trazer medidas que levem à reativação da economia. A reforma da Previdência, a nova Previdência é o principal elemento. Ao termos isso, teremos sim um espaço orçamentário maior para que não haja parada de nenhum ministério, de nenhum programa / ação dos ministérios. No fim de semana, o presidente Bolsonaro disse que o ideal seria tirar esse dinheiro de um único ministério, mas não revelou qual. É o segundo bloqueio do ano. O governo diz que esses gastos precisam ser contidos para compensar principalmente a queda na arrecadação de impostos nos últimos meses. Uma queda que reflete o baixo crescimento da economia. Só assim o governo poderá fechar as contas públicas dentro da previsão, com R$139 bilhões no vermelho. O secretário de Fazenda negou que vá haver alteração na multa de 40% sobre o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no caso de demissão sem justa causa. O governo promete para esta semana as mudanças no FGTS. A multa, ela, em princípio, as informações que temos, ela não será trazida nessa primeira medida, nessa medida a ser anunciada essa semana. O que traremos serão medidas que ajudarão sobremaneira os recursos que hoje estão com os trabalhadores e têm uma remuneração aquém do devido. E, deixando bem claro, o setor de construção civil, o financiamento ligado à habitação, saneamento e infraestrutura não serão afetados. O G1 publicou há pouco informações apuradas pelo jornalista Valdo Cruz sobre o FGTS. O governo estuda, entre outras possibilidades, liberar até R$500 de cada conta de FGTS a partir de setembro. E esse limite de R$500 seria apenas para este ano. Para o ano que vem, a proposta é liberar o dinheiro com base em percentual do saldo da conta, seguindo sempre o princípio de um percentual menor para quem tem mais e um percentual maior para quem tem menos. 2.000 pessoas estão fora de casa em Barreiros, na zona da Mata de Pernambuco. Num dia só, choveu o esperado para 2 semanas. Uma cidade debaixo d'água. Os 2 rios que cortam Barreiros subiram 5 metros. A Defesa Civil calcula que 518 famílias ficaram desalojadas. Na pressa, os moradores tentavam salvar o que podiam. Esta dona de casa guardou alguns móveis dentro de um ônibus. Toda vez quando enche, a gente pega as coisas e bota o que cabe, a gente bota aqui dentro. Um drama que se repete. Há 9 anos, os moradores enfrentaram um pesadelo ainda pior. Uma enchente destruiu quase toda a cidade. Num esforço, Roberto conseguiu salvar o sofá, que foi colocado na parte mais alta da parede. Foi bastante difícil, foi um corre-corre, porque a água veio muito forte, muito rápido, e não deu tempo de tirar quase nada. Vamos fazer o levantamento de todas as famílias que foram atingidas pelas águas e vamos dar o recurso e ajuda para essas pessoas que foram atingidas pelas águas. Muita gente queria aproveitar a segunda-feira para limpar a sujeira, mas não tinha água nas torneiras.
Precisamos fazer a limpeza da casa e estamos aqui aguardando a água, né? Também choveu forte na região metropolitana do Recife. Desta vez, as pancadas de chuva vieram acompanhadas por rajadas de vento, como há muito tempo não se via. A ventania chegou a atingir 36 km por hora, 5 vezes mais intensa do que o normal. O dia foi de mar agitado. A ressaca, segundo a Marinha, produziu ondas de quase 4 metros. O mau tempo deixou deserto o principal destino turístico do estado. Porto de Galinhas ficou assim, com os bares e restaurantes vazios. A Companhia Pernambucana de Saneamento declarou que o sistema de abastecimento de água já voltou a funcionar em Barreiros e que a situação deve ser regularizada até quarta-feira. Vamos conversar com a Maju agora sobre a previsão do tempo para amanhã. Oi, Maju, boa noite. Começamos com algum alerta? Oi, Renata. Sim, boa noite para você. Bem-vindo, Bonner. Boa noite para todos. Foi um fim de semana de ressaca, né? Em vários pontos do litoral brasileiro tem mais ressaca. Em Paraty, a força da água atingiu uma casa, ninguém ficou ferido, felizmente. O morador João Paulo Suan gravou essas imagens. Também em Paraty, um homem desapareceu quando retirava uma rede de embarcação na praia. Foi jogado contra as pedras por uma onda. Em Saquarema, outra onda jogou no mar pai e filho que estavam numa pedra. O pai foi resgatado e o filho de 5 anos continua desaparecido. E o mar agitado causou estragos no litoral de Santa Catarina. Olha só aí como ficou o calçadão da praia de Cabeçudas, em Itajaí. Além da ressaca, com a lua cheia, a maré ficou mais alta ainda. É a chamada maré de Cisígia, que ocorre na lua cheia e nova. A força gravitacional aqui da lua, combinada com a do sol, faz com que a maré alta fique mais alta do que o normal e a baixa mais baixa. Amanhã vai ter repeteco disso. Será mais um dia de ressaca, olha, do sudeste de Santos a Touros, lá no Rio Grande do Norte. Culpa desses ventos que ainda estão intensos no oceano, continuam transportando umidade para a costa leste do Nordeste também, por isso que ainda deve chover no leste da região. Principalmente aqui, olha, Natal, João Pessoa, Recife, Barreiras, que nós vimos na reportagem, e em Aracaju. Também deve chover no Rio Grande do Sul e em pontos de Santa Catarina, Paraná, sul de Mato Grosso do Sul. Dia molhado e bem fechado em Santa Maria, Bagé, Porto Alegre e também em Uruguaiana. Renata. E onde a terça-feira vai ser de sol, Maju? Vamos lá, terça-feira de sol em tempo integral em toda essa área amarela aqui, que engloba a parte do sul, sudeste, centro-oeste, norte até mesmo nordeste. Em Palmas, Cuiabá e Teresina tem sol, calor e também secura. 32 graus em Campo Grande, 28 em Floripa, 26 em Curitiba, tempo firme. 30 no Rio de Janeiro e 27 em Vitória, com chuva fraca, 26 na capital mineira e na Paulista. Aliás, São Paulo, que registrou o junho mais quente, né, dos últimos 17 anos, e junho de 2019 foi considerado o mais quente dos últimos 140 anos em vários pontos do planeta, como mostrou a Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. A temperatura ficou quase 1 grau a mais do que o normal. América do Sul, África, Europa, são exemplos de lugares que ficaram mais quentes do que o normal, e a cobertura de gelo da Antártica teve a menor extensão de gelo já registrada em um mês de junho. Planeta mais quente igual a desequilíbrio, chuvas mais fortes, secas mais severas e maior frequência de eventos extremos. Renata. Informações preocupantes, né, Maju? E como diz você, falando em quentura, o calor na costa leste e no centro-oeste dos Estados Unidos deixou 6 mortos no fim de semana. Em Nova York, a sensação térmica passou dos 43 graus e milhares de pessoas ficaram sem luz por causa da sobrecarga no sistema elétrico. Na Flórida, uma tempestade de raios feriu 8 pessoas. Muitas cidades estão em alerta para uma frente fria que provocou chuva forte. Em Portugal, milhares de bombeiros conseguiram controlar 90% dos incêndios florestais que atingem a região de Castelo Branco desde sábado. O calor e o vento dificultam o trabalho. 33 pessoas ficaram feridas. 2 anos atrás, um incêndio nessa mesma região matou mais de 60 pessoas. A seguir, um juiz considera os riscos de viver no Rio de Janeiro para tirar da mãe a guarda de uma criança. A polícia prendeu hoje em Goiás um suspeito de matar a mulher em outubro do ano passado.
Segundo a investigação, Alex Alexandre Ferreira ateou fogo em Sharon Chaves Monteiro e a trancou num quarto. Ela morreu dias depois no hospital aos 34 anos. Em depoimento à polícia, Alex Ferreira confessou ter atirado álcool nela depois de uma briga, mas alega que foi Sharon quem se queimou tentando acender um cigarro. Manifestações no Paraná lembraram um ano da morte de Tatiane Spitzner. Em Guarapuava, cruzes na calçada simbolizaram vítimas de feminicídio no estado. De acordo com a investigação, Luiz Felipe Manweiler esganou Tatiane e depois jogou o corpo da mulher pela sacada do prédio em que eles moravam. A defesa de Luiz Felipe alega que ela se atirou. Ele está preso e vai a júri popular. Um juiz decidiu conceder a guarda de um menino de 8 anos para o pai por considerar muito perigosa a cidade onde vive a mãe, o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro mora a mãe. Em Joinville mora o pai. O casal, separado por 900 quilômetros, briga na justiça pela guarda do filho de 8 anos de idade. O caso foi revelado hoje pelo jornal O Globo. O pai, Rogério Pinto, é suboficial da Marinha. Por causa do processo, ele se mudou para São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, onde deve ficar até a decisão final. O pai não quis gravar entrevista. A mãe, Rosilaine Santiago, ganha cerca de R$2.000 por mês como agente de saúde do município do Rio. Ela mora numa casa própria na favela de Manguinhos, com um menino e um outro filho de 15 anos do primeiro casamento. O que ele tem a oferecer para o meu filho? Eu ofereço, eu dou. Tudo que meu filho querem e precisam, eles têm. Há 10 dias saiu a sentença, favorável ao pai. Em questões de família como essa, o processo geralmente é difícil e as decisões são complexas. O que chama a atenção nesse caso não é o resultado em si, mas os argumentos que o juiz usou para fundamentar a decisão. O juiz diz que o menino deve se mudar para Joinville porque o Rio de Janeiro tornou-se uma sementeira de crimes, havendo para todos o risco diuturno de morrer. E diz ainda, nos dias que correm, é mais seguro residir fora do município do Rio de Janeiro. O advogado do pai concorda com a decisão do juiz. A própria cidade, o índice de desenvolvimento humano de Joinville, ele está muito mais elevado que o da cidade do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é uma cidade que tem escolas públicas de qualidade, ele tem uma segurança pública, mora numa casa com saneamento básico. O advogado da mãe vai recorrer da decisão. Nós temos um grave problema aí de preconceito social. Com base nisso, o juiz pegou, indicou na sentença, concedendo a guarda em favor do pai, tá? E fundamentando justamente nessa questão que a comunidade de Manguinhos seria uma sementeira do crime. Esses argumentos sobre a violência da cidade já estavam em uma decisão de 2017, anulada pelo Tribunal de Justiça do Rio. Nessa nova decisão deste mês, o juiz acrescenta que o filho necessita de exemplo paterno, por ser criança do sexo masculino, e que o menino já ficou tempo demais com a mãe. A Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio vai pedir esclarecimentos sobre a decisão do juiz. A gente sabe que uma decisão de guarda deve sempre estar preocupado no que é melhor para a criança. É isso que tem que pautar qualquer decisão para saber se a guarda vai ficar com o pai ou com a mãe. O que nos preocupou, o que nos chamou a atenção foi o preconceito que está contido nessa sentença. O número de brasileiros que tentaram resolver pendências trabalhistas em acordos extrajudiciais subiu quase 1000% nos últimos 2 anos. Depois de 15 anos trabalhando numa distribuidora de peças para automóveis, Maria de Lourdes foi mandada embora. A consultora comercial diz que a notícia a pegou de surpresa. Hora de fazer as contas para descobrir quanto irá receber. Um outro momento difícil. Você fica preocupado um pouco, né? Se vai dar tudo certo, você fica, né? Se vai receber, né? Acaba que tem naquela dúvida. Nunca é uma situação agradável discutir direitos na frente do ex-patrão numa conversa envolvendo advogados. Mas desde que foi implantada a reforma trabalhista, disparou em todo o Brasil o volume de acordos extrajudiciais. É quando empresa e funcionário, cada lado com seu advogado, se encontram para fechar a rescisão. Negociam diretamente entre eles como será o pagamento, os valores, parcelas.
No caso de Maria de Lourdes, a empresa promete quitar o que a lei prevê em 5 dias, mais uma bonificação pelos anos de serviço. É extrajudicial, mas um juiz acompanha tudo. Ele orienta as partes e verifica se o texto segue a legislação. Para este magistrado, outra vantagem da negociação é o tempo que se ganha, especialmente se comparado a uma briga nos tribunais. Esse processo é muito mais rápido porque ele tem um rito simplificado. Então, são menos atos que são realizados pelo Poder Judiciário. Nós podemos falar em algo em torno de 1 a 3 meses. Os números mostram o crescimento das propostas de negociação. Os dados são no Tribunal Superior do Trabalho. De 2017 para 2018, ano da aprovação da reforma, o volume de acordos extrajudiciais que deram entrada na Justiça Trabalhista dos estados subiu quase 1000%. Este ano segue em alta. Nos 6 primeiros meses de 2017, nem 600 acordos foram homologados. No ano passado, no mesmo período, passou de 12 mil. E de janeiro a junho de 2019, mais de 21 mil. Para esta professora de Direito Trabalhista, a agilidade no processo é o que mais beneficia o trabalhador. Já as empresas buscam a garantia de poder extinguir um contrato sem risco de responder a novos processos no futuro. Um acordo entre as partes, mas com segurança jurídica. O papel do juiz é fundamental para evitar fraudes e negociações que possam infringir a lei. E prejudicar ou a empresa ou o funcionário. Especialmente o funcionário, especialmente o empregado. A Comissão Especial de Segurança Pública da OAB expressou preocupação com a exclusão das 13 vagas de especialistas e integrantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD. O decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado hoje no Diário Oficial, atinge as vagas de médicos, juristas, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e educadores. O presidente disse que é preciso enxugar os conselhos para que o governo funcione melhor. Mas a comissão da OAB lembrou que o tema é de grande complexidade e gravidade e que só haverá resultados com o envolvimento da sociedade civil, estudiosos e especialistas. A seguir, a nova preferência dos brasileiros sobre a conta do celular. E a suspensão da nova tabela do frete. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aceitou o pedido do governo e suspendeu a nova tabela do frete que tinha entrado em vigor no sábado. A decisão foi anunciada depois de críticas dos caminhoneiros. A nova tabela da ANTT foi criada em conjunto com um grupo de pesquisa e extensão em logística agroindustrial ligado à Universidade de São Paulo. Teve também a participação de transportadores autônomos, empresas e cooperativas de transporte e contratantes de frete, entre outras categorias. A consulta pública sobre as novas regras recebeu 500 contribuições. A nova resolução previa que 11 categorias de cargas seriam usadas no cálculo do frete mínimo e ampliava os itens considerados no cálculo. Além da distância percorrida, também considerava itens como o tempo de carga e descarga do caminhão, custo com depreciação do veículo, remuneração do caminhoneiro e impostos. A tabela de frete foi criada no ano passado no governo do ex-presidente Michel Temer. Foi uma das reivindicações dos caminhoneiros para encerrar a greve contra o aumento do preço do diesel. A paralisação durou 11 dias, bloqueou estradas e provocou uma crise no abastecimento do país. Hoje cedo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, pediu formalmente à ANTT que suspendesse provisoriamente a nova tabela. Em nota, o Ministério afirmou que foi observada uma insatisfação em parcela significativa dos agentes de transporte e que diferenças conceituais quanto ao valor do frete e o piso mínimo, que pode repercutir na remuneração final dos caminhoneiros, devem ser novamente discutidas com a categoria. No fim da tarde, a ANTT fez uma reunião extraordinária. Numa decisão rápida, 4 diretores concordaram com o governo que alguns pontos poderiam gerar confusão, como a exclusão do pedágio na formulação do piso mínimo, e citaram a preocupação do ministro se houvesse uma paralisação. Concluiu que o Ministério identificou clamor social que pode vir a gerar danos gravosos à população brasileira.
Por unanimidade, a ANTT decidiu suspender temporariamente a tabela. Com a decisão, voltam a valer as regras em vigor desde maio do ano passado. Hoje, a Confederação da Agricultura e Pecuária afirmou que os acontecimentos recentes reforçam a necessidade de uma decisão urgente do Supremo Tribunal Federal sobre a tabela do frete. A CNA, a CNI, Confederação da Indústria e a Associação do Transporte Rodoviário do Brasil questionam o uso da tabela no STF. Dizem que o tabelamento obrigatório viola a livre concorrência. O julgamento está previsto para setembro. Uma nova rodada de reuniões está marcada para a próxima quarta-feira. O governo vai receber representantes do setor. Um dos representantes do movimento dos caminhoneiros, Vanderlei Alves, conhecido como Dedeco, afirmou que a nova tabela só leva em conta os custos do transporte e que espera um aumento de 35% no valor da remuneração. De acordo com a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a suspensão mostra que o governo reconheceu que não levou em conta as diferenças operacionais de cada frete, que é preciso que a ANTT apresente os parâmetros de cálculo usados na nova tabela e que aguarda a reunião de quarta-feira. Os brasileiros estão trocando os celulares pré-pagos pelos pós-pagos. Na linguagem da telefonia, pré-pago sempre foi sinônimo de maioria. E ainda é. Comprar pré-pago. 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 Mais econômico é o quê? Mais econômico. Mas acontece que os brasileiros estão mudando de plano. E o que antes era a hegemonia absoluta, agora não passa de uma liderança ameaçada. Basta olhar para o que aconteceu no Brasil esse ano. De janeiro a maio, 4,5 milhões de celulares pré-pagos foram desativados, enquanto do outro lado, 4 milhões de pós-pagos ativados. As empresas de telefonia dizem que essa mudança está acontecendo por uma combinação de fatores. O motivo número 1 está diretamente ligado a esses novos tempos da vida e da economia. Precisa ter dados, precisa ter uma certa consistência na qualidade desses dados e ele tem que estar 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Então, na verdade, o consumo de dados ele aumenta muito e esses planos pós-pagos, eles acabam que oferecem planos mais completos para esse tipo de cliente. Eu trabalho com vendas, só a internet agora pós-pago que vai me ajudar. Até para fazer entrega também na rua, para acessar a internet nos endereços, não conseguia, entendeu? Por isso que eu vim aqui para adquirir isso. Ao mesmo tempo, tem a inovação dos equipamentos mais conectados, trocando todo tipo de informação. A chamada internet das coisas também ajudou. Por exemplo, as maquininhas de pagamento. Cada maquininha dessa tem um chip lá dentro e cada chip tem uma assinatura pós-pago associada. Além disso, hoje as empresas de telefonia oferecem planos mais baratos e vantajosos, o que fez diminuir aquela prática antiga de ter vários chips de pré no mesmo telefone. Há 10 anos, os pré-pagos ocupavam 80% do mercado. Esse ano caíram para menos de 55%. A previsão das operadoras é que muito em breve a liderança também mude, de pré para pós. Em algum momento, ou no final desse ano, ou no início do ano que vem. É uma mudança significativa num país que não vem crescendo a taxas significativas. Então, é de verdade uma maneira de como o consumidor está se relacionando com as telecomunicações móveis no Brasil. Terminou a votação para a escolha do primeiro-ministro britânico. O resultado sai amanhã. O ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, é o favorito. Ele disputou a eleição interna do Partido Conservador com o atual secretário das Relações Exteriores, Jeremy Hunt. A perspectiva de vitória de Johnson tem provocado críticas de colegas de partido e até renúncias. O novo premier toma posse já na quarta-feira. A Marinha Francesa encontrou um submarino desaparecido há 51 anos. O submarino La Minerve afundou com 52 pessoas a bordo em 1968. Ainda não se sabe o que houve. A pedido das famílias das vítimas, o governo francês retomou as buscas no ano passado com tecnologia avançada e encontrou o submarino perto de onde ele tinha sumido, na costa de Toulon, a mais de 2.300 metros de profundidade. A Índia lançou um foguete na tentativa de pousar uma sonda não tripulada na Lua.
A missão custou 146 milhões de dólares. Se der certo, vai permitir aos cientistas indianos investigar a existência de água no Polo Sul lunar. É um local que nunca foi explorado. A seguir, 2 gigantes do futebol paulista empatados na liderança do Brasileirão. E a medalha de um veterano incansável. O Brasil ganhou mais uma medalha no Mundial de Esportes Aquáticos e com um veterano. Quando Nicolas Santos disputou o primeiro Mundial em 2001, Caleb Dressel, o fenômeno americano, tinha só 3 aninhos. Mas em Gwangju, o brasileiro de 39 anos mostrou a ele que ainda tem braçadas fortes como as de um garoto. E o Mundial tem muita pressão, muita influência externa aqui também. Eu achei que a saída não foi a minha melhor saída, mas mesmo assim eu fiz uma chegada excelente. Por 1 centésimo, Nicolas deixou para trás o americano Michael Andrew e levou o bronze. Dressel ganhou o 2º ouro em 2 provas até aqui em Gwangju. O russo Oleg Kostin levou a prata. Aqui na raia 5, Nicolas Santos quebrou um recorde que já era dele, o de nadador mais velho a conquistar medalha em mundiais. E o preço dessa longevidade é uma vida cheia de sacrifícios, dentro e fora da piscina. Ele passou a se dedicar a essa prova desde 2012 e de lá para cá foram 3 pódios seguidos em mundial, 2 pratas e esse bronze. E Nicolas chegou a Gwangju com o melhor tempo do mundo em 2019. Para encarar a garotada, mudou até a dieta. Eu tiro glúten, fritura, refrigerante, açúcar de cana. Me traz benefício não só para dar resultado na natação, como longevidade, qualidade de vida. É bom mesmo, porque quando volta para casa ainda tem que ter fôlego para dar conta do Nicolas filho, que já está caindo na água aos 3 anos. Agora não tem mais essa dormidinha à tarde, fim de semana, domingo, acabo acordando 7h30, 8 horas, não passa disso. Mas o que ele me devolve de amor e tudo mais vale a pena, vale o preço que eu estou pagando. Essa medalha é para ele. Pro Nicolas pai, parece que o tempo só passa rápido dentro d'água. A Federação Internacional de Natação ampliou para 1 ano a suspensão do brasileiro Gabriel Santos. Além de não competir no Mundial e nos Jogos Pan-Americanos, o Gabriel vai ficar fora da Olimpíada de Tóquio. A punição é por uso de um anabólico sintético chamado Clostebol. E a promotoria do estado americano de Nevada anunciou que, por falta de provas, não vai apresentar acusação formal de estupro contra o jogador português Cristiano Ronaldo. No ano passado, uma mulher disse que o jogador a violentou em 2009 num hotel em Las Vegas. Cristiano Ronaldo sempre negou o crime. A CBF demitiu hoje o técnico da seleção feminina de futebol, o Vadão. Sob o comando do treinador, o Brasil foi eliminado pela França nas 8º de final da Copa do Mundo. E a CBF sorteou hoje o mando de campo das semifinais da Copa do Brasil. O Cruzeiro recebe o Internacional no dia 7 de agosto. Na outra semifinal, Grêmio e Atlético Paranaense jogam em Porto Alegre, no dia 14. Nas partidas de volta, o Internacional e o Atlético Paranaense jogam em casa no dia 4 de novembro. No Brasileirão, 2 clubes estão empatados em pontos na liderança. Difícil encontrar torcida mais confiante. O Santos viu a vantagem de 5 pontos do líder Palmeiras sumir em 2 rodadas. Ontem, contra o Botafogo, a equipe do argentino Jorge Sampaoli conseguiu a vitória com um golaço do atacante Marinho. Aí foi um mini-míssil aleatório, né? Essa é diferente, né? O Palmeiras de Filipão perdeu na rodada para o Ceará. Fim de uma invencibilidade no Brasileirão de 359 dias. A última derrota no campeonato tinha acontecido no ano passado. Agora os 2 paulistas dividem a liderança. O Palmeiras só está na frente pelo saldo de gols. A gente tem que conversar bastante. Além de conversar, tem que ter calma, porque se não tiver calma nesse momento, nós vamos jogar tudo fora o que estávamos fazendo. Além desse bom momento, o Santos tem mais uma vantagem nessa briga pelo título do Brasileirão. É que o time só tem essa competição pela frente até o fim da temporada. Enquanto isso, os rivais
vão se dividir em outros campeonatos. Inclusive o Palmeiras, que já está na Argentina para enfrentar amanhã o Godoy Cruz pelas oitavas de final da Libertadores. Outros 5 brasileiros também jogam nessa semana pelo torneio, incluindo duelos contra os grandes argentinos. Amanhã o Cruzeiro contra o River Plate em Buenos Aires. Na quarta tem Atlético Paranaense e Boca Juniors na Arena da Baixada. No mesmo dia, o Flamengo, terceiro colocado no Brasileirão, enfrenta o Emelec no Equador. A dupla Grenal também joga. O Inter pega o Nacional quarta-feira no Uruguai. E o rival Grêmio é o último a entrar em campo. Na quinta, recebe o Libertad do Paraguai. A briga lá fora é boa. E enquanto isso, a preocupação desses aí é só mesmo com os rivais de casa. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.